Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil. Eu recebo hoje o doutorando em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, advogado há mais de 26 anos, professor da Presbiteriana Mackenzie Rio, Rodrigo Mesomo, amigo e também, sou muito amigo também do Adriano, irmão e sócio do escritório Mesomo Advogados. O título é Candidatura Avulsa e o Monopólio Partidário no Brasil. A candidatura avulsa permitida na maioria das democracias é proibida no Brasil, onde a Constituição exige filiação partidária. Essa regra, herdada da era Vargas, concentra poder nas mãos das oligarquias políticas, dificulta a renovação e viola tratados internacionais como o Pacto de San José da Costa Rica, que garante o direito de ser votado sem restrições infundadas. Há Mesomo vai explicar um pouco, né, sobre um processo que corre sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que analisa, né, a liberação das candidaturas independentes. Então, segundo né, o Rodrigo vai comentar melhor. E tem vários argumentos de fortalecimento da democracia, redução do custo da política, dar voz a outsiders, etc. Então, a ideia foi trazer aqui, né, o canal da Unipol traz o Debate Brasil, que a gente amplifica, né, o eixo segurança pública, ciências policiais, mas como a gente está falando de Brasil e é um tema lá grande, nós nos esbarramos no centro, de vez em quando a gente troca mensagem, e foi muito oportuno porque no mês de maio o julgamento acontece. Então, bom, mas antes de chegar lá, queria que você explicasse, Rodrigo, primeiro agradecer muito a tua presença, o que são as candidaturas avulsas e por que elas são proibidas no Brasil? Bom, primeiro, meu amigo Ramiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando desse podcast e principalmente uma felicidade poder tratar desse tema que me é tão caro. A candidatura independente, também chamada de candidatura avulsa, eu particularmente prefiro a expressão candidatura independente, que é o nome pelo qual o tema é tratado internacionalmente, é o tipo de candidatura na qual o indivíduo comparece ao processo eleitoral sem filiação partidária, sem ostentar nenhum vínculo partidário. E 9 entre 10 países no mundo permitem algum tipo de candidatura independente. 9 entre 10 países no mundo permitem que o indivíduo compareça, dispute o processo eleitoral sem vinculação. O Brasil, ele é, lamentavelmente, um dos poucos países no mundo em que nós temos essa amarra terrível, esse monopólio terrível. Sim. Nós temos aí... nós estamos do lado errado da história, porque nós estamos do lado de países como Azerbaijão, Suriname, Angola, ou seja, países de rarefeita tradição democrática e de rarefeito respeito às liberdades individuais. Na maior parte, né, portanto, dos países livres e democráticos, é permitida a candidatura independente. Perdão. E você mencionou outro dia, né, que a gente conversou, o Brasil tem o pior dos cenários, né, pior composição. Por que nós temos essa pior composição de domínio extremo das candidaturas sob os caciques políticos e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de financiamento? Ou seja, livremente você não consegue obter financiamento, né? Esses financiamentos ficam amarrados. Né? O nosso cenário político-eleitoral, eu diria que ele é um dos piores do mundo, se não o pior do mundo, porque nós conseguimos reunir duas coisas terríveis. Ao mesmo tempo que nós temos o monopólio partidário, porque qualquer candidatura precisa passar necessariamente pelo crivo de um partido político, portanto o cacique político ele é o senhor da vida e da morte de um candidato. Sim. Nós entregamos a esse cacique político
quantidades colossais de dinheiro público, né, dinheiro do pagador de impostos, para que esse cacique faça a distribuição das verbas entre aqueles que ele escolheu. Então, obviamente, nós temos um sistema que concentra um poder absurdo na mão dos donos dos partidos, poder esse que, vamos lembrar, é concedido a uma entidade privada. Sim. Porque o partido político ele é uma entidade privada. O partido político ele é uma pessoa jurídica de direito privado e que concentra, portanto, o poder do exercício da cidadania. Veja que loucura, porque no Brasil, então, nós privatizamos aquilo que não poderia ser Sim. privatizado. Porque nós privatizamos o acesso à vida pública. Porque para que eu possa participar dos debates eleitorais, eu necessariamente preciso me curvar a uma entidade privada. Eu preciso me curvar a um partido político. Eu preciso me curvar àquilo que um cacique venha ou não a decidir. E isso faz com que o partido político no Brasil seja uma ditadura interna. Sim. Veja que loucura. E é uma herança de uma ditadura, na verdade. É isso que eu queria te perguntar. Exatamente. Quer dizer, veja que loucura. Sim. Internamente, os partidos políticos brasileiros são ditatoriais. E aí uma simples comparação para que você veja isso de modo claro e didático. Vamos logo comparar com os Estados Unidos. Lá você tem o quê? As prévias partidárias, as famosas prévias partidárias, onde os candidatos são escolhidos depois de intensos debates internos, onde os candidatos vão participando das primárias, aqueles que vão tendo resultados negativos vão abdicando, até que ao final, nós temos o Partido Democrata ou o Partido Republicano escolhendo lá o seu candidato. E no Brasil não há muito cultura de prévias. Na verdade, raro, não existem prévias no Brasil. Por quê? Porque aqui sempre o cacique, como ele tem um monopólio, ele puxa do bolso do colete. O candidato será esse. Sim. Ou seja, então, a despeito do partido disputar eleições num país, aspas, democrático, internamente são organizações ditatoriais, comandadas pelos caciques políticos. Nós temos alguns donos de partido no Brasil que são presidentes do partido há 20, 25 anos. E a tendência, você acha que se esse sistema permanecer, é piorar? Sim, é piorar. Porque o que a gente vê é um fortalecimento, né, desse poder e sob uma autoridade muitas vezes fisiológica, enfim. Então temos nomes aí, né, no cenário político que têm esse domínio e mesmo figuras muito populares, outsiders, precisam, digamos assim, beijar a mão, fazer toda uma concessão a esse sistema. Então você bloqueia também a própria variedade de opções e a diversidade Sim, certamente. política. As pessoas costumam ter no seu senso comum uma ideia equivocada sobre o sistema eleitoral partidário brasileiro. É muito comum você conversar com as pessoas e elas dizerem a seguinte frase: no Brasil existem muitos partidos. Isso é um engano. E eles estão se fundindo também. Né? Isso é um engano. Por quê? Porque quando nós comparamos com outras democracias, o número de partidos políticos é muito maior, infinitamente maior. O mal é que no Brasil o partido político é financiado com dinheiro público. Detalhe, mesmo nos Estados Unidos, em que não, a gente fica na cabeça republicanos e democratas, mas tem muitos partidos. Nos Estados Unidos tem mais de 200 partidos políticos. Uhum. Os Estados Unidos têm mais de 200 partidos políticos. Óbvio que, se o partido político não é financiado com dinheiro público, ocorre um processo natural de afunilamento e poucos partidos conseguem se tornar competitivos a nível nacional.
Então, é um processo natural de afunilamento. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que o partido político ele é financiado por dinheiro do pagador de impostos, e aí nós temos um sistema no qual, com essas cláusulas de barreira, nós temos uma diminuição cada vez maior dos partidos políticos, o que para a democracia é ruim, porque perceba, nós temos um número, portanto, cada vez menor de caciques políticos. E é um número, portanto, cada vez menor de pessoas que controlam a política nacionalmente. Então, nós estamos estreitando, afunilando, nós estamos garroteando cada vez mais a possibilidade de renovação política. E, aliás, o Brasil, por conta da inexistência de candidaturas independentes, ele já é um dos países com pior índice de renovação no mundo. No mundo. Quando nós observamos a taxa de renovação, por exemplo, do Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, com outros países, o índice de renovação é terrível, é muito baixo. Você lembra de algum percentual médio? Sim. Vamos lá, nós temos em média ali alguma coisa em torno de 35% de renovação. Só que esse número é mentiroso. Por que esse número é mentiroso? Eu vou explicar. Como é que é feito esse cálculo? Verifica-se o número de candidatos que conseguiu, por exemplo, a reeleição. Sim. E o número de novos candidatos que ingressa no parlamento. E aí você tem ali alguma coisa entre 30 a 35, 38, às vezes até 40%. 2018 talvez tenha sido um pouco mais. Só que, na verdade, esse é um número bruto. Quando você vai decompor esse número, você vai verificar que essa é uma falsa renovação. Porque o que acontece? O pai é governador, aí ingressa o filho como deputado. O marido é prefeito de uma grande capital, ou ele é senador, a mulher ingressa como deputado. Ou alguém que veio do guarda-chuva de algum político. Exato. Ou seja, não é uma verdadeira renovação, é só a troca de nomes. É só o intercâmbio de nomes. Aquele indivíduo pertence já a um grupo político que já está, de alguma forma, encastelado, é um clã. A política brasileira ela é clânica, ela é composta por grupos encastelados e você vai tendo a substituição de nomes. A verdadeira renovação, quando você vai verificar novos grupos, novos parlamentares que chegam sem nenhuma tradição, sem nenhum vínculo, esse número despenca para 5%, 8%. Eu lembro de um professor Brasil. de Ciência Política do Paraná, da UFPR, o professor Adalto, ele... Esqueci o nome completo, mas enfim, eu acompanhei uma pesquisa, ele faz já pesquisa há muitos anos sobre o fenômeno da baixa renovação, e ele até menciona os plutocratas e os ideológicos. Então, são duas rotinas de tradição política que se perpetuam. O plutocrata, ou ele tem muito dinheiro, ou ele tem um ativo muito forte. Hoje, por exemplo, rede social. Então, você tem um ativo que se configura como um poder, né, para virar votação. Mas o argumento, ou seja, só para mencionar, como na ciência política há um diagnóstico claríssimo sobre a baixa renovação no cenário político brasileiro, em que pese as transformações que aconteceram desde 2013, de uma propulsão de renovação política, um apelo. Os próprios protestos começaram em 2013, quase como um ciclo de reconfiguração brasileira, né, 2013, 2018, até se arrastando de certa maneira. Eles começaram expurgando os partidos, vale lembrar, mesmo gente de esquerda expurgando partido de esquerda, direita, enfim, não era ali, havia um desgaste muito grande. E aí eu entro numa outra questão, porque o ministro relator... Antes de entrar nessa parte do ministro, eu queria que você falasse um pouco, comentasse sobre isso e depois falasse um pouco da história. Que se é da era Vargas, a gente tem aí muitas décadas. Por que em outros momentos isso não foi?
provocado. Vamos lá, isso que você coloca é muito interessante. A despeito de nós termos, a partir de 2013, manifestações repudiando os partidos políticos, o sistema ele é desenhado de modo inexpugnável praticamente. Daí porque nós não termos prévias nos partidos políticos. Para que você recorde, nós tivemos prévias para candidaturas à presidência da República ainda ao tempo do Paulo Maluf, que competiu com o Mário Andreasa. Houve uma prévia no PDS à época, estamos falando, portanto, aí de anos 80, e você teve prévias... O MDB não fez na época porque tinha uma linha do MDB que não queria se aliar ao PT, que era a linha do Luiz Henrique da Silveira, governador de Santa Catarina. Você teve não sei se era uma prévia, né? E você teve prévias nos anos 2000 que o Suplicy competiu com o Lula. Tá, para candidato. E mais uma ou outra no máximo. Então você vê... Essa não era, que eu mencionei do MDB, não era prévia, uma convenção de ajustes e tal, mas não era prévia. E recentemente o MDB com o governador o Eduardo Leite. Então você vê que num espaço de 40 anos você conta nos dedos prévias partidárias para a disputa de presidência da República. Todos os demais candidatos são sempre puxados do bolso do colete. Claro. Isso por quê? Porque não existe candidatura independente. Não existe candidatura independente. Há um monopólio. Se o cacique político ele é dono do partido, todo o poder está nele concentrado. E ele escolhe quem vai competir. Isso, inclusive, falseia a democracia brasileira, porque isso rompe com a ideia de que o poder emana do povo. Ora, se o poder emana do povo, o povo poderia votar livremente, mas não é o que acontece no Brasil. No Brasil, o povo ele vota em quem o cacique deixar. Porque se os partidos acima do povo fazem uma filtragem com conotação de monopólio, na verdade, esse povo não é livre para votar em quem quer. Esse povo só vota em quem o cacique político deixar. Claro. E com isso você falseia a ideia de democracia. É um simulacro de democracia, é uma falsa democracia, porque esse povo ele vota em quem o cacique deixou. Claro. É simples assim. Então, isso... Ele é a chave, né? Ele é a chave. Torna letra morta a ideia de que todo poder emana do povo. Não, todo poder emana do cacique, porque eles estão acima do povo e fazem de modo secreto, sem prévias, sem qualquer transparência, a filtragem e dizem para o povo: olha, povo, vocês podem votar nesses 4 ou 5 aqui que nós pré-selecionamos. Ora, isso não acontece praticamente em país do mundo nenhum. E por que isso não se tornou incômodo em outros momentos? Desde que o Vargas criou o PTB, PDS, isso permaneceu... Bom, vamos lá. O Brasil já teve candidatura independente. Isso é algo que poucas pessoas sabem, porque o senso comum, e como isso tem mais de 80 anos... Né? Mais de 80 anos, é um tema que caiu no esquecimento, inclusive no meio acadêmico. Exato. Inclusive no meio acadêmico. Mas o Brasil já teve candidatura independente. Primeiro no Império, durante, obviamente, todo o Império, e durante toda a Primeira República, a regra era a candidatura independente. Porque o partido político, ele era apenas e tão somente o quê? Um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas, numa sociedade de baixa tecnologia, em que as pessoas precisavam fisicamente se agrupar, debater, discutir políticas, e aí, no processo eleitoral, o indivíduo ia lá e registrava o seu nome como candidato. Portanto, o registro de uma candidatura era um ato pessoal e não um ato partidário. Claro.
Porque você tem que lembrar que a história dos partidos políticos é muito recente. Os partidos políticos, eles surgem ali como nós conhecemos no século XIX. Surgem no final do século XVIII, mas como nós conhecemos no século XIX. Portanto, o partido político... Como uma associação em si. Exatamente, ele é uma associação. Assim como você tem várias associações de moradores no mesmo bairro, o partido político deveria ser tratado dessa forma, e é tratado dessa forma em vários lugares do mundo. Por isso que nos Estados Unidos tem 200 partidos políticos, na Índia tem 1.100 partidos políticos, porque o partido político nada mais é do que uma mera associação entre pessoas. Então, o que acontecia? Essa associação e o registro como ato pessoal. Sim. Vem a Revolução de 30. Em 1932, nós temos o nosso primeiro Código Eleitoral. Nosso primeiro Código Eleitoral, em que é criada a justiça eleitoral, o voto feminino, o voto secreto, regulada a candidatura pela via partidária. Entendi. Os partidos passam a poder apresentar listas. Ali lhes é dada a chave. E passa a conviver candidatura independente com candidatura partidária. Daí o nome avulsa, porque o Código de 32 fala em candidatura avulsa. Vem a Constituinte de 1934, nós temos deputados constituintes independentes que participam da elaboração da Constituição de 1934. Vem o golpe do Estado Novo e a ditadura do Estado Novo. Na ditadura do Estado Novo, ao final deste período, quando o sistema varguista, o Getúlio Vargas já está, digamos assim, esfarelando na sua base, já em 1900... Desestabilizando, né? Porque ele estabiliza, tem todo o período de guerra. Então, o período de guerra. Já então, em 1945, ele, obviamente, já colapsando o regime do Estado Novo, ele chama o interventor de Pernambuco, Agamenon, o coloca como ministro da Justiça, e o Agamenon cria uma comissão para elaborar a regra eleitoral que valeria para 1946. Algo muito semelhante para quem tem uma certa, enfim, memória do período, quando você teve a transição do período militar para o governo civil, em que foi feito, por exemplo, o arranjo dos partidos políticos, a lei orgânica que permitiu as eleições lá de 1982, com partidos políticos, ou seja, você vai voltando à normalidade eleitoral, assim como o período militar, ele gestou uma legislação eleitoral para que então, em 1984, voltasse José Sarney e, posteriormente, tivéssemos eleições diretas. Essa legislação eleitoral foi gestada ao final do período militar. A mesma coisa aconteceu lá em 1945. Sim. Ou seja, o Getúlio Vargas trouxe o Agamenon, que era o interventor de Pernambuco, porque não existiam governadores eleitos, né? Eram interventores. Aqui no interventor do Rio de Janeiro era o Amaral Peixoto, do estado do Rio de Janeiro. Então você trouxe o Agamenon cria uma comissão, ele requenta o Código de 1932 numa lei eleitoral com algumas modificações. Só que acontecem algumas modificações importantes ali que reverberam pelo resto da nossa vida política 80 anos depois, que é o quê? O Vargas, naquele momento, ele retira a candidatura independente do sistema. Então, nas eleições em 46, nós já não temos candidatos independentes.
E ele nacionaliza os partidos políticos, porque até então nós tínhamos partidos estaduais. Partido Republicano Paulista. Aliás, como todas as democracias as federações federativas. Agora, isso não foi posto em discussão para a Constituição de 46, na Constituinte, que não houve assim... Existiram alguns debates, na Constituição de 46 e o tema ainda fica com alguma incandescência até 1950. Tá. A partir dali o tema ele é totalmente eclipsado e nunca mais volta à pauta. Tanto que é quase que impossível encontrar literatura sobre candidatura independente a partir de 1945. Até porque as lideranças políticas elas acabam tendo domínio sobre os partidos, como... Exatamente, né, isso que eu ia mencionar. O Ademar de Barros, São Paulo, era o DN, né? O Magalhães Pinto, que era a tríade, Magalhães Pinto, em Minas, Ademar de Barros e Lacerda, eles competiam ali para ver quem ia sair. Exato. Mas a acomodação da UDN já acontecia, que era uma oposição. Voto, por que a candidatura independente não volta? Ela não volta porque os caciques políticos rapidamente perceberam que para eles era maravilhoso o monopólio. Pois agora todo mundo tem que beijar a minha mão, é o melhor cenário. É o melhor cenário. Então eu não quero que esse assunto volte à pauta política, porque agora todos dependem do dono do partido. Mas nem sempre esse cacique político, ou em geral esse cacique político não é o melhor ou o maior líder político. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Existem dirigentes partidários que jamais disputaram uma única eleição e ficam dirigentes partidários durante 10, 15, 20 anos. Por exemplo, existem partidos políticos no Brasil em que todos os comitês são provisórios. Os comitês são provisórios por quê? Porque se o presidente do comitê desagradar a comitiva nacional, ele é retirado imediatamente. Sim. Portanto, é mano militare, não tem democracia interna do partido político. Então, os caciques perceberam isso, e o Getúlio Vargas, ali em 45, ele também deu um outro golpe fatal na política brasileira, que foi nacionalizar os partidos políticos. Por quê? Porque nenhum país federativo, né, que se organize como um sistema federal, então, por exemplo, México, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, a Argentina, nenhum país que se organize em estados nacionalizou por lei os seus partidos políticos. Existem partidos estaduais que concorrem nas eleições estaduais, e a nacionalização ela é um processo natural de afunilamento e competição entre os partidos. E aí, poucos partidos políticos conseguem se organizar nacionalmente. Sim. Por que o Vargas nacionalizou por lei os partidos políticos? Porque só ele conseguiria ser competitivo nacionalmente. Ele, de um lado, ele tinha os interventores, né? Então, eram os ditadores estaduais. O que ele fez com esses ditadores estaduais, esses interventores? Ele criou o PSD. E com os sindicatos, porque os sindicatos eram manietados ao Ministério do Trabalho, eram vinculados ao Ministério do Trabalho, ele criou o PTB. Então, Vargas, criou dois partidos nacionais. E a oposição conseguiu, com muita dificuldade, criar o UDN. E a UDN nunca conseguiu dominar o cenário político. Você veja que, quando Vargas cai em 45, finalmente, todo o arco político que se segue na década de 50 e na década de 60 é dominado pelos partidos que foram formados pelo Getúlio Vargas. Porque ele conseguiu, com estas duas ferramentas, a nacionalização e o fim das candidaturas independentes, ele conseguiu manietar, garrotear o sistema político. Mesomo, isso a gente está falando, né, de um período que constituiu uma era da política brasileira, tanto que a gente fala era
era Vargas. Ela tem sofrido já desde, especialmente a FHC, uma série de contratempos, mas isso ainda permaneceu. Por que isso é tão... Bom, isso é muito forte porque é a bel prazer e ele criou uma estabilização espúria, né? Uma estabilidade espúria da política brasileira. Por que você apostou nisso? Por que você acredita? Não, eu entendi, claro, e é nobre, né, esse constrangimento quanto a situação política brasileira, mas em que momento você pegou a coisa pelo chifre, digamos assim, eu vou me envolver nessa ação e a sua ação vai entrar em julgamento no Supremo Tribunal Federal? Bom, vamos lá. Isso começou em 2016. Tá. Em 2016, eu tive algumas experiências partidárias, percebi que o ambiente partidário era uma ditadura interna. Internamente, os partidos políticos são ditatoriais. Uhum. A escolha de nominatas, a formação dessas nominatas, Sim, é tudo sim. arranjado, nada é disputado no voto, tudo é fruto de um arranjo com o cacique. Uhum. Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais. Então, prefeito, governador, presidente ou deputado estadual, vereador, deputado federal, enfim, tudo é negociação. Uhum. Não existe um conjunto democrático de disputas internas. Então, eu disse, bom, isso aqui não me parece bom, isso aqui não me parece adequado. Será que é assim no resto do mundo? Porque até então o meu senso era o senso comum. Política depende de partido político. Sim, sim. E, portanto, Isso é assim naturalizado, no mundo inteiro. né? Vou estudar o assunto. Primeira questão, começo a perceber que mundo afora, candidaturas independentes são a regra. E até recente, né? O caso do presidente Macron na França. Sim, a primeira eleição do presidente Macron na França foi independente. A primeira eleição do presidente Macron foi independente. Ele não conseguiria a legenda no Partido Socialista, ele sai do Partido Socialista, cria um movimento em marcha. Lá na França, há uma legislação, cumpriu uma pequena burocracia que existe, e se lançou candidato à presidência da França e ganhou a eleição. Ora, no Brasil isso jamais aconteceria. Nos Estados Unidos, vamos lembrar a primeira eleição do presidente Trump. Num determinado momento, o Partido Republicano quis barrar a eleição do Trump e, com os superdelegados, ameaçou escolher o Jeff Bush. Exato. O que o Trump disse? Olha, se me barrarem, eu venho independente. Ora, como o Partido Republicano já tinha tido uma péssima experiência lá atrás, quando Ross Perot veio independente, fez 20 milhões de votos e rachou o eleitorado republicano, e quem foi eleito foi o Bill Clinton. 20 anos depois era Hillary Clinton que estava competindo. E se rachasse o eleitorado republicano, a Hillary Clinton seria eleita. Então o Partido Republicano disse, opa, então tudo bem, compete e que prevaleça as prévias. Ele ganhou as prévias e ganhou a primeira eleição. Então perceba que a mera existência de candidaturas independentes no sistema político melhora a dinâmica democrática e melhora a própria estrutura partidária, porque o partido ele precisa ter que respeitar as prévias. E aí, bom... Mas aí eu vi essa experiência partidária, não gostei muito do que vi e comecei a estudar. Percebi que mundo afora, 9 entre 10 países permitem candidaturas independentes. Comecei a estudar a história eleitoral brasileira, percebi que durante todo o Império, durante toda a Primeira República e até 1937, tínhamos candidaturas independentes. Elas desaparecem do sistema político eleitoral brasileiro por intermédio da ditadura do Estado Novo.
Então, o fim da candidatura independente está intimamente atrelado à ditadura. E como você falou, academicamente tem poucos trabalhos. Academicamente, como Há a poucos questão, né, já contava com 8 décadas, não havia mais nenhum trabalho acadêmico sobre o assunto. O tema havia saído completamente do radar brasileiro. Isso que você fez uma judicialização. E aí eu comecei a pesquisar isso e comecei a pesquisar eventuais tratados internacionais que o Brasil tivesse assinado e a própria Constituição brasileira. E aí comecei a perceber o quê? É possível uma outra leitura da Constituição brasileira. Que leitura eu propus da Constituição brasileira ao Supremo Tribunal Federal? Primeiro, qual é a leitura atual? Certo. Pensa-se o artigo 14, que diz que é preciso filiação partidária como condição de elegibilidade. Interpreta-se isoladamente o artigo 14 e fim da história. Estamos conversados. Essa é a interpretação que privilegia o quê? Os caciques políticos e todo o status quo, toda a máquina partidária, todos os clãs, todos os grupos que já estão encastelados. Na letra do artigo diz que é exclusivamente... Não, aí é que está. Aí eu propus o quê? Ora, o artigo 14 não coloca a filiação partidária de modo absoluto, porque o próprio artigo 14 diz filiação partidária na forma da lei, ou seja, é como a lei disciplinar. E aí a pergunta que vem é: que lei é essa? É o Pacto de São José da Costa Rica ou é a nossa lei interna aqui? E aí fui pesquisar os precedentes e de como o Supremo Tribunal Federal enquadra o Pacto de São José na hierarquia das leis brasileiras. E é notório entre aqueles que têm formação jurídica que o Pacto de São José ele está abaixo da nossa Constituição, mas acima de todas as outras leis. Porque ele foi reconhecido, né? Como se diz Tanto que o Supremo Tribunal Federal criou a expressão, né, efeito paralisante do Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, ele paralisa os efeitos da legislação infraconstitucional que com ele colidam. Quando o Supremo Tribunal Federal analisou a questão da prisão do depositário infiel. Quando analisou a questão do depositário infiel, porque os bancos pediam a prisão do depositário infiel numa alienação fiduciária de um carro. Aliás, a questão até chegou ao Supremo por conta disso. O sujeito havia comprado um carro, alienação fiduciária, pedido de prisão, a questão chega ao Supremo Tribunal Federal. O pacto proíbe, né? O pacto proíbe, mas a nossa Constituição permite. E a discussão que chegou foi justamente essa. Ora, se o pacto proíbe, mas a Constituição permite, o que prevalece? E aí o Supremo teve que enfrentar esse dilema, vencer essa contradição e interpretou da seguinte forma. Bom, o pacto não revoga a Constituição, ele está logo abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis. Então, a despeito de termos na Constituição uma autorização para a prisão civil do depositário infiel, os efeitos práticos dessa prisão civil estão paralisados, porque essa legislação não produz os efeitos, mas isso é incapaz de regular. De uma matéria penal em que a legislação, se há uma legislação em melhor benefício do réu, Mas a prisão civil, era de natureza civil. De natureza civil. Ora, quando você pega esse raciocínio já firmado pelo Supremo Tribunal Federal e transpõe ele para a questão da candidatura independente, é a mesma questão. Ou seja,
O que Então, diz o pacto? eu pergunto, O que diz o pacto a respeito da candidatura independente? no artigo 23 não pode exigir filiação partidária. Então, a questão é exatamente a mesma. Mas mais do que isso, eu não me ative apenas a questionar o Supremo Tribunal Federal sobre essa dinâmica, perguntando ao Supremo Tribunal Federal, portanto, qual seria a legislação, já que a Constituição não resolve todo o assunto e ela não coloca como absoluta a filiação. Tá. A questão é, né, que legislação é essa, mas ao mesmo tempo eu proponho uma análise sistêmica do artigo 14, porque o artigo 14 fala sobre isso, mas o artigo 5º nos diz também que ninguém pode ser obrigado a se associar. Tá. Então, como é que eu compatibilizo a própria Constituição? Como é que eu interpreto as contradições do próprio texto constitucional? Sim. Como é que, por exemplo, a Constituição brasileira, no seu artigo 1º, ela diz o quê? Ela diz que é um dos fundamentos da República o pluralismo político e não o pluralismo partidário. O pluralismo político envolve a ideia de ouvir os partidos, mas ouvir os independentes também. Sim. O pluralismo partidário, ele é decorrência do pluralismo político. Sim. E é um conceito maior do que pluralismo político. Isso envolve os independentes. A Constituição também diz que é um fundamento da República a dignidade da pessoa humana. Ora, então se eu tenho que me vergar a um partido político para poder adentrar ao debate eleitoral, e se eu não concordo com nenhum dos partidos que aí estão? Isso recorrentemente acontece, as pessoas são... Exato. Então, veja... acabam obrigadas a ficar prostradas a alguma... E é comum até, quando você dialoga com algum político, ele fala, olha, às vezes até... situações menores, eleição municipal, tive que escolher um partido tal porque é o que me deu legenda, mas não tem nada a ver legenda. Exato. Já aconteceu, assim, de amigos se candidatarem por um partido que é meio de centro-esquerda, o cara é de direita e vice-versa, assim. Veja que a própria Constituição, ela também deixa muito claro que são pessoas que representam o povo e não partidos políticos que representam o povo. Tanto que o próprio preâmbulo da Constituição diz: nós, representantes do povo, claro. Não está disposto lá os partidos políticos representantes do povo. A organização na Câmara de Lideranças Partidárias é algo regimental interno, né? Poderia ser diferente. Poderia ser completamente diferente. Líder do partido X, partido Y. Exato. Agora... Então, perceba que a candidatura independente, ela reconecta o candidato com o seu eleitorado, ela propicia um efeito ético sobre os partidos políticos. Eles vão ter que se oxigenar. O partido ele vai ter que melhorar, não por virtude, mas por necessidade. Sim. Porque o partido político, sem o monopólio, ele tem que se tornar uma entidade atraente. Sim. Então ele tem que melhorar por pressão externa e não por virtude. Mas ele tem que melhorar porque ele precisa atrair. Porque nesse novo jogo você inverteu a pirâmide e aí é o partido que precisa do candidato e não o candidato do partido. Se o partido não me agrada, eu venho independente. Isso muda todo o jogo político. Perfeito. Agora, você já pensou digamos assim, quais os argumentos que advogam pela manutenção? Isso já apareceu até no julgamento? Sim, me pergunta isso daqui a pouco, porque eu vou terminar o seguinte, como é que nós chegamos ao Supremo? Fala. Então, em 2016, nós estudamos todos esses aspectos, nós estudamos a história eleitoral brasileira, percebemos que já havia candidatura independente no Brasil antes. Perfeito. Estudamos o cenário internacional, vimos que 9 entre 10 países do mundo permitem candidatura independente.
Estudamos os tratados internacionais, em especial o Pacto de São José, e propusemos essa reinterpretação da Constituição brasileira. À luz de um caso que já aconteceu. E não apenas pensando o artigo 14, mas propondo novas interpretações, e apresentamos um pedido de candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016. Esse pedido de registro foi negado, e eu fui recorrendo. Você sabia que isso ia acontecer? Sabia que isso ia acontecer. Desrespeitando, o tribunal desrespeitou, inclusive, a sua própria jurisprudência e a própria legislação eleitoral. Porque o que diz a legislação? Enquanto não indeferido com trânsito em julgado, ao final, a candidatura precisa prevalecer, inclusive com inseminação de urnas. E nem isso foi me dado. Perceba que a legislação ela foi desrespeitada de modo brutal. O juiz eleitoral negou o registro e negou a inseminação, quando, na verdade, eu poderia concorrer sub judice, que é a expressão técnica que se diz. Qualquer candidato que tenha a sua candidatura indeferida e ainda está recorrendo, ele é candidato sub judice, e a urna precisa ser inseminada. O meu pedido, houve a negativa até mesmo disso. Eu sequer sub judice fiquei. E recorri ao Tribunal Regional Eleitoral, depois ao Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal e houve uma sessão de julgamento onde eu fiz a defesa do recurso, onde o Supremo discutiu se admitiria o recurso, se o recurso seria julgado ou não, porque ele poderia ser rechaçado naquele momento. O tribunal admitiu o recurso e atribuiu a esse recurso a chamada repercussão geral. Foi unânime? A repercussão geral foi unânime. E o que significa, para quem não é da área jurídica, a repercussão geral? Significa que ele deixou de ser o caso do Rodrigo Mesomo para ser o caso de todos os brasileiros. Sim. Porque o que ficar decidido nesse caso, ele será de aplicação obrigatória para todos os outros casos. Sim, é uma importância histórica. Então, é um divisor de águas. Não é só a minha candidatura, passa a ser a candidatura de qualquer brasileiro. Perfeito. De qualquer brasileiro. Passa a ser, portanto, como eu venho chamando, a mãe de todas as reformas políticas. Porque é a reforma que permite ao outsider chegar. Claro. Abre fissuras nessa grande barreira dos grupos políticos encastelados. Você abre fissuras e permite que outros indivíduos cheguem ao parlamento, cheguem aos cargos eletivos e que, portanto, uma vez lá, consigam mudar a dinâmica do diálogo político. É a mãe de todas as reformas. E de fato, na história recente, alguns outsiders já conseguiram fazer uma grande movimentação. Essas alterações do percurso político que tivemos de 2017, 2018 para cá, foram impactantes, mas ainda assim você reconfigurou para criar outros caciques ou alguns que já estavam permanecer, né? Enfim, né, sem nenhum constrangimento, não mencionar nomes, o Jair Bolsonaro mexeu muito com a estrutura, mas ainda assim não conseguiu constituir um partido e ficou procurando algum para se reeleger numa situação quase que dramática, tendo que fazer concessões. Você percebia que algumas situações talvez não eram desejadas, como acontece com outros políticos também, que muitas vezes nas entrelinhas percebem o não apreço completo ao seu líder partidário, mas para estarem ali na urna. Sim, né? Enfim. sim. Eu concordo plenamente com você, mas eu vou mais além.
Primeiro, uma questão de ordem prática, um argumento de lógica jurídica que eu coloco no Supremo, que é da mais básica lógica aristotélica. Quem pode o mais, pode o menos. Sim. Se eu posso exercer o mandato, que é o mais, por que eu não posso disputar o mandato, que é o menos, sem o partido político? Perfeito. Perceba que Bolsonaro exerceu parte do seu mandato de presidência da República sem partido. Mas aí, olha que contradição grotesca o nosso sistema. Você pode exercer o mandato de presidente da República sem estar filiado. Mas aí, hipoteticamente, você quer concorrer, quer se candidatar a vereador numa cidade do interior do Brasil, você precisa do partido político. Quer dizer, é completamente doido, né? Doido isso. Agora, mas só para responder, eu vou ainda mais, veja só, para não ficar num nome de direita. Porque eu costumo dizer que a candidatura independente ela não tem ideologia. Na Perfeito. verdade, a candidatura independente ela aprimora o sistema. Uhum. Veja só. Ou seja, não é contra os partidos. Não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como eu disse, ela é ela promove um efeito ético porque ela obriga o partido a se tornar algo melhor. Claro, claro. Mas o que eu quero dizer é, veja só, um nome de esquerda. Eu vou pegar a Tabata Amaral. Uhum. Para a gente, né, você deu um nome à direita, claro. Eu vou dar um nome à esquerda, para que aquele que nos assiste perceba que a candidatura independente ela não tem ideologia, ela, na verdade, é uma ferramenta que aprimora o sistema, seja para os candidatos de esquerda, seja para os candidatos de direita. Uhum. A Tabata Amaral, num determinado momento, foi severamente punida pelo PTB. Tá. Teve, inclusive, se não me falha a memória, o seu mandato suspenso. E teve que disputar e discutir essa questão na justiça eleitoral. Porque na reforma da Previdência ela votou favoravelmente lá algumas questões que de cabeça eu não confesso que eu não me recordo muito, até porque 2019, né? Costumo discordar de tudo que a Tabata Amaral fala. Né? Não, ideologicamente somos antagônicos. Mas, independente disso, veja só, é um parlamentar de esquerda sofrendo a obstaculização do seu mandato, que foi dado pelo voto popular, por um cacique político, porque o Lupe não gostou do que a Tabata votou. PDT, né? Não, PDT. Você tinha falado PTB, mas PDT. PDT. Né? Então, veja só, isso então acontece também com parlamentares de esquerda. Claro. E mais, veja que o parlamentar ele também se torna refém do cacique político. Sim. Porque o parlamentar, em algum momento, ele vai ter que trair a sua base eleitoral. Ele promete alguma coisa para o seu eleitor, como a Tabata Amaral prometeu, e aí, num determinado momento, ele não pode atender a base dele porque o cacique político determinou que ele vote diferente. Sim. Então percebe que é um sistema onde o próprio parlamentar se torna refém do cacique político. Não, e eu lembro que até no roteirinho que a gente combinou, tinha uma pergunta que eu estava olhando que é se o efeito, né, da candidatura independente iria fragmentar demais o sistema político, iria criar campanhas sem representatividade. Mas, na verdade, a pergunta ela não tem muito fundamento, porque a representatividade ela é pessoal do candidato. Ela não... Claro. É claro que o partido ele tem cria uma relação. Os partidos não são eles não são por essência. Mas assim, você pode fundamentar isso se o partido for organizado e tiver isso como afinco. Se ele tiver. Veja que ideológicos só os pequenos e radicais partidos. Exato. Porque, vamos lá, agora você havia me perguntado um tempo atrás sobre argumentos de oposição. Isso. Argumentos de oposição. Um dos argumentos de oposição, e que é completamente bizarro
completamente bizarro é você ver pessoas dizendo assim, mas aí qualquer tiririca vai se candidatar. Ora, já não se candidata? Sim. Meu Deus, já não se candidata? O que você mais vê aí é ex-Big Brother, tiririca enfim, subcelebridades tentando. Quer dizer, os partidos, eles não são filtro político para nada. E, muito pelo contrário, observe o seguinte, os partidos políticos querem justamente essas subcelebridades para angariar votos. Sim. Só que eles fazem sob um controle para eleger o fulano de tal. Então eles colocam lá várias subcelebridades que eles estimam cada uma vai atingir lá um determinado número de votos, e ele monta uma nominata para favorecer fulano, que vai receber, na estimativa deles, Y votos. Então, esses votos são angariados e no cômputo eleitoral, todos os votos vão servir a um determinado indivíduo. Ora, escolhido pelo cacique. É por isso que você tem a tal montagem de nominata. Mas o partido político não filtra nada. Sim. Ele não filtra absolutamente nada. E aí, esse argumento bizarro de que, não, mas então qualquer um vai se candidatar. Sim, exatamente, qualquer um vai se candidatar. Por quê? Porque o que vale no final é o voto. Então, se um Nicolas da vida se candidatar, ele precisa de partido político, por acaso? Claro que não. Pois é. Claro que não. O próprio Lula, vamos a um nome à esquerda. Sim. O Lula, se for novamente candidato, ele em tese não precisa do PT, ele é tão maior do que o PT. O PT é um mero adereço para a trajetória e para o potencial eleitoral dele. André Singer escreveu sobre o lulismo, na verdade. O lulismo é uma força própria. Sim, é uma força própria. Assim como se a gente retroceder aqui no Rio de Janeiro, o deletério, né, e terrível Brizola e o seu brizolismo. O Brizola não precisava do PDT. Embora ele tivesse tido domínio, né? Ele se tornou... Sim, ele fundou e conduziu virou o PDT. Próprio cacique, né? Então, tanto que o Lupe é um herdeiro dele. O Lupe é um herdeiro político dele, né? Então, perceba que o primeiro argumento é esse. O segundo argumento, que também não tem... Ao longo desses 11 anos, eu ouvi argumentos dos mais variados e todos bizarros. O segundo argumento é a tentativa de embaralhar o assunto com o fundo eleitoral. E aí? São assuntos que não se confundem. Como é que funcionaria? No caso? Depende. Isso é uma outra discussão, uma discussão à parte. Como aquela sociedade quer financiar a política. Então, se eu sou um candidato independente nos Estados Unidos, eu não tenho fundo eleitoral. Se eu sou um candidato independente na Alemanha, eu tenho fundo eleitoral. Percebe que são discussões paralelas, elas não se confundem. Como é que uma sociedade quer tratar o financiamento de campanha? Se essa sociedade quer tratar o financiamento de campanha de modo público, ela poderá instituir financiamento para os independentes. Se essa sociedade não quer, ela não irá financiar os independentes. A discussão não se confunde. Na Alemanha, como é que você tem? Você tem X mil euros para serem divididos entre os partidos políticos e X mil euros para serem divididos entre os independentes. Se tiver um independente, ele leva tudo. Se tiver 10 mil independentes, eles vão dividir aquele bolo em 10 mil e cada um vai ficar com um troquinho. Agora, assim. o argumento de que embaralharia, qual é o argumento que você... Porque tiraria recurso dos partidos? Não, primeiro tiraria recurso dos partidos e segundo, eles costumam mencionar o quê? Que o independente sem fundo partidário não teria competitividade. E com fundo partidário seria uma retirada de recursos dos partidos políticos. Ora, nenhum dos dois argumentos é válido. Primeiro, o Brasil já destina uma quantidade colossal de recursos aos partidos políticos. Para você ter uma ideia,
o Brasil sozinho destina mais dinheiro aos seus partidos políticos do que todos os outros países no mundo. Não é absurdo. No mundo. Absurdo. Na Alemanha tem fundo eleitoral, sim, mas o candidato recebe é quase que Simbólico. uma ajuda simbólica. Na França, uma ajuda simbólica. São ajudas simbólicas ali de 500 euros, 1.000 euros. Não existe nenhum fundo eleitoral fantástico. Sim. Se você somar tudo, na Austrália, enfim, Japão, aonde você tem financiamento público de campanha, e na verdade, vamos ser sinceros aqui, mesmo nos Estados Unidos tem financiamento público de campanha, só que é tão irrisório, que ninguém usa. Claro. Porque quem se candidatar lá recebe acho que $200, uma coisa assim do gênero. Então, se costuma dizer que nos Estados Unidos não há candidatura, não há financiamento público Sim. de campanha. Agora, como é que está? Eu comentei, né? No mês de maio de 2025 será julgado. E por que o ministro relator decidiu colocar em julgamento? Né, para colocar em julgamento há uma leitura de que é possível, porque também o relator colocar em julgamento pode significar uma derrota e não enfim, interessante. Você acha que há alguma chance? É possível dimensionar que possa ter um avanço? Vamos lá. A questão chega ao Supremo Tribunal Federal. Eu fui ingressando com Sim. todos os recursos. A questão chega ao Supremo Tribunal Federal em 2018. Tá. 2017 chega ao Supremo Tribunal Federal. 2018 não há maiores movimentações porque era ano eleitoral. Uhum. 2019 o Supremo faz audiência pública. Tá. Porque como a questão ela se tornou de repercussão geral e passou a ser o tema 974, de aplicação obrigatória a todos os brasileiros, a todos os casos, enfim, a legislação determina que quando o caso se torna de repercussão geral, há que se fazer audiência pública. E os partidos foram fazer defesa? Foram. Uhum. Essa audiência pública acontece... Assim, antes disso, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável, dizendo que o meu recurso deveria ser julgado procedente no mérito, Uhum. porque as candidaturas independentes eram compatíveis com a Constituição brasileira. Sim. E aí, em 2019, houve essa audiência pública. Mas, na sequência, nós temos o Bolsonaro se desfiliando e se tornando, então, sem partido político. E talvez, politicamente, o Supremo Tribunal Federal não quisesse dar um movimento que pudesse... fazer um movimento que pudesse influenciar a eleição com o Bolsonaro sendo um candidato independente. E o processo ficou no gabinete do ministro Barroso durante todo o tempo. O ministro Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal ano passado. 2024. E agora estamos às vésperas do final da presidência dele. E ele resolve colocar o tema em votação. Me parece muito improvável que ele coloque o tema em votação para terminar a sua presidência com uma derrota de uma ação que para ele é tão importante. Até porque ele já mencionou em alguns momentos em várias entrevistas, críticas ao sistema partidário, críticas a partidos nominalmente. Exatamente. Nós temos duas questões que são importantes de relembrar aqui. Primeiro, ele já deu várias entrevistas em que, nas entrelinhas, consegue-se perceber
que na percepção do ministro Barroso, os partidos políticos não podem ser monopolistas. É muito sutil, ele não adianta o voto, não se trata disso, mas o discurso é um discurso que, lido nas suas entrelinhas, aponta para isso. E segundo, o ministro Barroso, anos atrás, participou de um julgamento, não me lembro se ele foi o relator, inclusive, se não me falha a memória, quando chegou a discussão no Supremo Tribunal Federal se os mandatos eram dos candidatos ou os mandatos eram dos partidos. Tá. Porque a discussão o sujeito foi eleito pelo partido X, ele pode, no meio do mandato, trocar de partido? Então, a discussão era essa troca de partido. E o que ele, no seu voto, mencionou, e eu, inclusive, faço reporte a esse voto, ele, o Gilmar Mendes também votou nesse sentido, enfim, foi o resultado da eleição. Mas eu faço menção especificamente ao voto do ministro Barroso. Há um momento nesse voto em que ele diz que nós não somos uma república de partidos. E que, qual foi o resultado final desse julgamento? Quando o mandato é majoritário, o mandato pertence ao candidato. Sim. Por isso que um prefeito, um governador ou o presidente da República, ele pode ser eleito pelo partido X, tomou posse, no dia seguinte ele pode mudar para o partido Y, sem perder o mandato? Pode. Sim. Porque o mandato é dele. O mandato não é do partido. Ora, isso, portanto, também é um forte indicativo de como o ministro pensa em relação a isso. Ora, porque é a mesma lógica. Se o mandato é do próprio eleito, por que o próprio eleito, né, o próprio indivíduo não pode se candidatar também de modo eleito? Porque não haveria lógica alguma de um indivíduo precisar do partido político para se candidatar e, uma vez ganhando a eleição, poder trocar, porque agora o mandato passa a ser dele. Eu imagino que um argumento do partido tenha sido, bom, mas quantos votos de legenda foram importantes, ainda que não sejam, né, mas potencialmente um voto de legenda importante para a eleição de um candidato. Então, isso amarraria, por exemplo... Aí nós temos que discutir isso de duas formas distintas. Nós temos que dividir o assunto. Uma coisa são as eleições proporcionais. Prefeitos, governadores, presidente da República e senador. Porque nessas eleições ganha quem fizer mais voto. Aí não tem discussão. Quem fez mais votos, seja o independente, seja o candidato por partido político, enfim, o que vale é quem fez mais voto. Tá. Aí a discussão é fácil. A discussão se torna um pouco mais complexa se a gente está falando não das proporcionais, mas das majoritárias, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Porque aí você tem os cálculos de legenda. Sim. E aí nós temos duas questões. Depende de como aquela sociedade regula os seus independentes. Você pode ter um sistema em que a candidatura independente precise fazer toda a legenda. Sim. Toda a legenda. Então, por exemplo, para ser deputado federal no Rio de Janeiro, a legenda é alguma coisa, acho que 120 mil votos, alguma coisa do gênero. A gente pode regular que o independente, para ser eleito, ele vai ter que fazer 120 mil votos. Sim. Porque ele está sozinho nesse páreo, independente de modo total. Ou é possível fazer, por exemplo, como em alguns países europeus, em que você tem a chamada lista cívica. Como é que é essa lista cívica? Eu sou um candidato independente, mas eu me associo com você, por exemplo, porque nós dois temos afinidade ideológica. Então, nós somos candidatos independentes, mas eu me associo com você. Imaginemos, então, que eu faça lá
um determinado conjunto de votos, faça lá 50 mil votos, e você faça o restante para completar 120. Você herda os meus 50 mil votos. Mas aí essa associação foi uma associação voluntária entre nós, não escolhida pelo cacique político numa nominata. Perfeito. Percebe? A lista cívica é uma lista voluntária, em que nós, pela nossa afinidade ideológica, nós fazemos essa associação. Perfeito. Algo muito próximo do que a esquerda quer com os chamados mandatos coletivos. Porque perceba que a candidatura independente ela atende aos interesses também da esquerda. Claro. Apesar de eu, como uma pessoa de direita, raciocinar sempre pelo prisma da liberdade individual, e a pessoa de esquerda tende a raciocinar pelo coletivo, mas veja como a candidatura independente atende os dois espectros. Mesmo para quem defende minorias, quem defende cotas, aquele determinado grupo minoritário ainda precisa passar pelo crivo do cacique e muitas das vezes não consegue. Então, qual a melhor forma de inclusão das minorias? Um sistema que preveja candidaturas independentes. E esclarece, na verdade, aquelas instituições que têm todas as condições ou os apelos para se tornarem partidos, mas não o são. Eu lembro que uma certa vez, uma dessas figuras importantes da política brasileira falou, olha, o MST, na verdade, é um partido político, só que ele não... Porque ele busca o poder, ele busca... Só que as pessoas não percebem, mas eles têm candidatos. E seria até mais claro, na verdade, até mais honesto. Mais claro. Ou o movimento X, o movimento Y, imagina, sei lá, o oposto do MST, o DR, né, União dos Ruralistas. Ou então, por exemplo, candidato aquele pessoal que teve lá sua relevância, mas continua a existir, o pessoal do MBL. Sim, é um partido. Ou seja, na verdade, o que acontece? A candidatura independente, ela favorece que vários grupos subrepresentados ou não representados e que não conseguem sair romper as amarras dos partidos, não conseguem posições de legenda nos partidos, possam disputar. Não, e é uma coisa tão curiosa, porque vamos mencionar, a gente colocou alguns nomes, mas o Novo, que surgiu com uma nova proposta política, o Partido Novo, teve problemas dentro da sua própria liderança, né? Porque eles tiveram que conseguir expurgar o presidente. Porque houve um constrangimento da massa, né, dos correligionários com o seu próprio presidente. Exatamente aquilo que eu mencionei. Quer dizer, veja que os partidos políticos, eles disputam eleições, em tese, né? Disputam um jogo democrático, mas internamente são ditatoriais. E à época, o Novo espelhou muito bem isso que você diz. Você tinha uma liderança que conduzia o Novo de modo absolutamente ditatorial, tanto que num determinado momento acabou sendo expurgado do próprio partido que fundou, porque queria conduzir esse partido com tantas amarras internas que se tornou insustentável. Verdade. Que se tornou insustentável. Olha, bom, vamos ver o que vai acontecer. De fato, quando eu mencionei para algumas pessoas do meio político, falaram, mas isso é quase impossível e tal. Aí eu fui mais adiante. Muitos caem nisso da Constituição. Eu acho que você montou uma argumentação muito interessante e baseado num outro case, né? num caso em relação ao depositário infiel. Sim, e sem contar que a própria... Eu levei também o tema à Corte Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, e o processo lá ainda está tramitando. Certo. Porque nós temos um precedente na Corte Interamericana, que é o caso Iatama versus Nicarágua. Me fala o que porque na Nicarágua você teve a Justiça Eleitoral nicaragüense impedindo candidaturas independentes.
E a questão foi levada à Corte Interamericana e a Corte Interamericana condenou a Nicarágua a alterar sua legislação. E a Nicarágua está em processo de alteração da sua legislação para permitir as candidaturas independentes. Eu também, além de trilhar o caminho do Supremo Tribunal Federal, de percorrer todas as instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal, eu também levei o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o processo ainda está lá tramitando. O Brasil já foi citado e já apresentou defesa prévia, de modo que eu abri 2 frentes de batalha. Sim. E também abri uma frente de batalha com o deputado Orleans de Bragança, ombreando com o deputado Orleans de Bragança a apresentação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para fazer disso uma modificação constitucional, ou seja, então, tanto no prisma judicial, quanto no prisma legislativo, quanto no âmbito internacional, procurei abrir essas 3 frentes de combate. O que você está fazendo aqui como divulgação, né, com o ranking dos políticos, as instituições, aqui a gente é a Unipol, Instituto Recife, também é uma maneira de levar à sociedade civil esse assunto, muitas vezes ignorado, né? Ou tantas vezes ignorado. A minha esperança acho que esse é um movimento que possamos repetir o cenário mexicano, porque no cenário mexicano acabou acontecendo exatamente isso. No cenário mexicano, se você lembrar, eles eram dominados pelo famoso PRI, sim, né? sim. Que ficou 80 anos dominando a política mexicana. A Revolução Permanente, era o Partido Revolucionário Independente, eu acho. Institucional. E nós tivemos o que no México? No México houve uma judicialização da questão, e o tema, debates como esse, entrevistas como essa, e o tema começou a se tornar incandescente na legislação, na sociedade mexicana, e finalmente eles fizeram uma alteração legislativa no México, e hoje o México permite candidaturas independentes. De modo que o estopim da mudança na política mexicana e a introdução da candidatura independente no México foi justamente uma judicialização. Na Índia, nós tivemos recentemente também a introdução da candidatura independente, e veja que lá nós já tínhamos 1.100 partidos políticos. Sim. E o que os estudos mostram nas eleições indianas? Nós passamos a ter mais candidatos na eleição indiana, o que é melhor para o eleitor, porque ele tem mais opções. Sim. E lá o voto não é obrigatório, só que nós passamos a ter o quê? Um incremento de votantes na Índia. Porque se eu tenho agora pessoas que eu quero ver candidatos, eu vou lá e participo do processo. O Chile tem candidaturas independentes, a Colômbia tem candidaturas independentes. Para onde a gente observar, você vê países com candidatura independente. E o Brasil precisa entrar nesse caso. E o Supremo... Até porque não é uma originalidade boa, é uma jabuticaba terrível que atrapalha. Fruto de uma ditadura. Então tenho fé que o Supremo Tribunal Federal reconheça essa questão, respeite a sua própria jurisprudência, porque se ele raciocinar sob o mesmo prisma do caso anterior, do Pacto de São José, agora ele terá que julgar da mesma forma. Respeite e acolha o parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi favorável ao meu recurso, dizendo que no mérito deveria ser atendido. E uma defesa que um amigo até comentou, eu acho interessante, alvissareiro, que isso aconteça, mas pena que pode acontecer sob um poder autoritário do STF contrário à Constituição. Mas a leitura que você faz é que, dentro do princípio constitucional e até de uma evolução constitucional, isso não é contrário ao propósito democrático. Sim, vamos. Se você me entendeu, permitir, né, a provocação? Se você me permitir essa última explicação. A gente está
nos últimos 10, 15 anos, a gente está tão acostumado com ativismo judicial que olha para esse caso e pensa que é mais um ativismo judicial. Parte das entrevistas até agora do Debate Brasil foi sobre ativismo judicial. Exato. Então, só que perceba, quando que se caracteriza o ativismo judicial? Quando não há norma jurídica a respeito e essa norma e esse vácuo é preenchido ideologicamente pelo julgador, ou então existe uma norma, mas ela não é observada e prevalece uma subjetividade do julgador. Aí nós temos um ativismo judicial. Neste caso das candidaturas independentes, eu estou pedindo, na verdade, a aplicação das normas e tratados já existentes. Simplesmente o que eu estou fazendo é propondo uma releitura, ou seja, não vamos pensar o artigo 14 e ler o artigo 14 isoladamente. Vamos lembrar que o artigo 14, ele diz, são condições de elegibilidade na forma da lei, ou seja, a própria Constituição joga para outras normas a disciplina do tema. Sim. E aí, quando, então, a Constituição está remetendo o assunto para a legislação, todas essas discussões que eu proponho e essas reinterpretações que eu proponho são reinterpretações do direito positivo. Portanto, é um caso que não é de ativismo judicial. Acolher a candidatura independente e entender que ela é compatível com o texto não é ativismo judicial, por incrível que pareça. Pareça. Bom, Rodrigo, muito obrigado. Espero que chegue a bom porto essa decisão, porque ela é, como você bem mostra, importante para o país, importante para a segurança jurídica, importante para a evolução política brasileira. E eu acho que vem bem a calhar a gente trazer isso para esse episódio do Debate Brasil. Espero que vocês acompanhem, curtam, compartilhem, sigam aí a Unipol, o projeto que já está em curso, aí, o lançamento da pós-graduação em Ciências Policiais, de tudo aquilo que a gente oferece. E obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade e como estamos aí praticamente às vésperas desse julgamento, aqueles que entenderem por bem compartilhar as imagens desse podcast e levar a boa nova a mais brasileiros, será sempre uma honra. E muito obrigado pelo convite. Ótimo. Um abraço a todos.